Ocidente versus Oriente. E aí, quem está certo quando o assunto é restauração de espadas? Talvez o assunto seja um pouco mais completo do que isso, né? Mas vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. E se você gosta desse assunto, assuntos de espadas de todos os lugares, de todos os tipos e épocas, etc., tem interesse em conhecer mais, já se inscreve aí, deixa o like, essa coisa toda. E hoje a gente vai fazer um pequeno comparativo, porque esses dias eu estava assistindo, né, por aí o Trato Feito, né, aquele programa do History e tal, tem no YouTube. E eu gosto de ver bastante quando tem as armas e as coisas históricas, né? As espadas, tem sabres por lá e coisas do tipo. E tem muito também espadas japonesas, né? E geralmente com preços altíssimos, assim, que sei lá por que justifica, eu acho que é o mercado, mas beleza. E uma coisa que sempre tem essa diferença é na questão da restauração, né? Então eles falam que lá para a espada japonesa, para ela valer mais, ela precisa ser restaurada por um profissional japonês, e vai custar não sei quantos mil, mas depois ela vai valer não sei quantos mil, muito a mais, e valores exorbitantes, né? Mas uma coisa que eu percebi um padrão é que eles sempre iam lá, pegavam uma espada, né, histórica, muitas vezes com a sua marca do tempo, né, e entregavam a espada parecendo essa, completamente moderna, com aço limpinho, onde você, numa prateleira, não conseguiria distinguir que uma espada tem 500 anos e a outra tem 10, entendeu? Eu me peguei pensando nisso porque aqui no Ocidente, de modo geral, a gente tem uma visão completamente diferente, né, acerca dessa questão de restauração, né, ou do que seria realmente uma restauração. Eu vou dar um contexto do porquê. Bem, então o pessoal chega lá no programa, entrega uma espada antiga, né, com peças antigas, e recebe basicamente depois uma nova, uma zerada, e acha, uau, que incrível! E eu vendo aquilo e pensando, meu Deus, cara, por quê? Cara, por quê? Entendeu? Que parada absurda! Porque assim, a gente tem um conceito totalmente diferente aqui. E eu acho que em certas coisas deveria se aplicar, tá? Porque lá, né, no Japão, né, e para itens de espada japonesa, eles querem uma lâmina brilhando como nova, né, como se fosse nova. Só que, sei lá, às vezes essa lâmina tem 300, 400 anos. É claro que mesmo se ela tiver sido bem preservada, ela não vai estar parecendo que foi feita ontem, tá? Então vai ter sim uma diferença, mas eles querem aquela lâmina linda, brilhosa, que reflita a luz e tudo mais. E qual que é o problema disso? Porque é um problema pra gente, pelo menos. Porque para o cara fazer isso, ele tem que polir a lâmina, tá? Ele vai ter que efetivamente retirar material, né? Ou seja, essa lâmina, depois de uma polida, depois de duas e outras polidas que às vezes são feitas durante o tempo, os séculos, etc., aquela lâmina perdeu muito do seu material, tá? Então, às vezes, sei lá, o cara pega a espada, nossa, essa espada é super leve, pesa, sei lá, 700 gramas, mas às vezes no passado era uma espada de 1 quilo, entendeu? Então, você está retirando ativamente material da lâmina, tá? E isso é o quê? Se você está retirando material dessa lâmina, isso quer dizer que ela não está mais na sua condição original, tá? Você está danificando essa lâmina. Por mais que você esteja deixando ela bonitona, na verdade o que você está fazendo é um dano, tá? Você está efetivamente danificando aquela peça. Isso é até um termo que a gente usa, né? Costuma usar, que a gente chama de restauração destrutiva, porque você está restaurando, mas na verdade você está destruindo aquela peça, né? Mas por algum motivo, sabe-se lá qual, para os japoneses isso faz sentido, né? Porque eles querem a espada bonitona, nossa, que brilhe. Só que você pegou uma peça de, sei lá, 300, 400 anos que seja, e retirou o material dela, cara. Você tá, sabe, às vezes botando, né? Claro, lá eles fazem com pedra e tal, mas sei lá, às vezes aqui no Brasil, em outros lugares, os caras vão fazer com lima,
com uma série de materiais assim realmente agressivos. E aí essa espada, né, como eu já falei em outro vídeo aqui, as espadas são basicamente, né, ou basicamente você pode pensar na ideia de um lápis, né? Então você tem um lápis, a ponta quebrou, você aponta lá, você tem a ponta de volta, mas você está perdendo material, cada vez que lápis vai ficando menor, até chegar num ponto que você não consegue mais usar esse lápis para escrever. E a mesma coisa acontece com as espadas, tá? As espadas, sei lá, sofriam dano em batalha, dano aqui na lâmina, no fio, você lá faz um polimento, né? Tira, desbasta, tira aquele material ali, reafia ela, beleza, tá parecendo como nova. Só que vai chegar num certo momento em que ela vai começar a perder a estrutura dela, né? E quando você está fazendo isso em época, porque você está utilizando, tudo bem. Mas uma espada que estava lá na sua condição original, você, depois de 400 anos de vir e ficar retirando material simplesmente para polir ela, cara, parece assim um absurdo completo, entendeu? E é por isso que a gente não faz isso nas espadas ocidentais, cara. Pensa, você pegar uma espada lá, sei lá, da era Viking, uma espada de mais de 1000 anos, que ela parece, né, toda feia, aquela lâmina toda escura e tal, e você lá e fica polindo, retirando material pra cacete, cara, isso seria um absurdo, essa espada perderia completamente o valor dela. E no Japão, ao contrário, parece que ela ganha valor, o que fica estimulando as pessoas continuarem com essa prática, o que é completamente absurdo. Aqui mesmo no Brasil você tem aí restauradores, eu já fiz um vídeo aqui sobre um outro rapaz aí do YouTube aí que estava fazendo uma venda meio estranha de uma katana original de época e tal, e ele dizia que ia restaurar. Cara do céu, meu Deus do céu, cara. E ele assim, ele faz um trabalho de restauração nas que ele costuma pegar péssimo, sabe? O trançado dele é horroroso e, puta, cara, colocar uma espada, sei lá, de 200 anos na mão do cara pra ele ficar lixando, meu Deus do céu, cara, isso é um crime, entendeu? Não façam isso, pelo amor de Deus. Se alguém comprou, que compre no estado original sem restauração, tá? Porque ele iria destruir a peça. Então, assim, a gente tem essa diferença aí, Ocidente e Oriente, tá? Já no Ocidente, quando a gente pega uma peça que nem essa, até um bom exemplo mostrar, né, que tá com bastante ferrugem na lâmina e mesmo na guarda ela tá bem suja, o máximo que a gente faz é dar uma limpeza nela, tá? Dar uma limpada nela, tá? Onde, por exemplo, tem ferrugem ativa, eu vou tirar. Você usa algum tipo de produto, você usa uma espuminha, uma esponjinha, alguma coisa e vai retirando, tá? Mas você não vai passar do ponto disso, você não vai retirar material da lâmina. Eu não vou polir ela para ela ficar novinha. Olha essa aqui, ó, por exemplo, tá? Você vê o material e você vê a pátina da lâmina, tá? Isso é muito legal, porque você não tirou material, ela não tem mais ferrugem nenhuma ativa, tá? Mas ela foi um pouco corroída pela ferrugem, tá? Você vê aqui uns leves buraquinhos e tal, né? Assim, perfuraçõezinhas, né? E, claro, nada exagerado também que atravesse o material nem nada. Mas você vê esses pequenos desgastes de ferrugem e deixou uma pátina do tempo, né? O que é até legal. Você olha, você vê contra a luz aqui, vou tentar mostrar para vocês, tá? E você vê a idade dela. E você vê que essa pátina, ela é completamente natural, né? E do tempo, né? Não é também uma pátina artificial nem nada. O que é muito legal, tá? A parte de bronze, ela tem menos problema você retirar um pouco dessa pátina, né? Muitas vezes as pessoas gostam de deixar brilhando, porque você tira a sujeira dela sem precisar ser muito agressivo, tá? Então você não vai estar efetivamente retirando o material, tá? Então ainda tudo bem você deixar as guardas mais limpinhas, né? Eu tenho algumas minhas aqui que estão bem limpinhas, estão brilhando bem, né? Como esse sabre-briquet aqui, ó. Tá, até que tá bem limpo, mas você vê a lâmina, a idade, tá? E isso é importante para uma espada, tá? E isso até agrega o valor. Se eu tivesse essa espada aqui, passasse o esmeril nela aqui ou qualquer coisa, deixasse ela brilhando como nova, primeiro que ia ser muito difícil alguém dizer se ela é original ou não, se ela é de época e se ela tem idade. E outro que eu estaria retirando todo o valor adquirido dela.
porque ela não ia ser mais uma peça igual ela era na época, assim, com o mesmo peso, o mesmo material, né? Eu retirei material, eu ia estar efetivamente danificando essa espada. Então, por isso que esse processo não é nem um pouco legal, assim, quando a gente pensa a respeito disso, pensando aqui no Ocidente. Agora, isso não quer dizer também que a gente não possa ou não faça nada, tá? Tem algumas coisas que são legais você fazer, igual eu disse, tirar a pátina não é nem um pouco legal, tá? Você dá uma limpeza nela para tirar ferrugem, tirar alguma coisa escurecida na guarda, tudo bem, não vejo problema. Outra coisa que também acaba acontecendo é que com algumas espadas muito antigas, às vezes o cabo se perde, né? É madeira, é material que pode ir se degradando com o tempo, se não é bem cuidado, tá? E quebra, né? Se perde. E algumas vezes você tem, igual essa aqui, tá? Um cabo substituído. Alguém fez um cabo para ela. Só que você está vendo que é um cabo novo, né? Que foi feito há pouco tempo. E nesse sentido, eu não vejo problema, tá? Porque você está colocando um cabo de volta, tornando ela funcional novamente, né? De certa forma. Mas não apenas isso, porque né, todo mundo prefere uma espada completa, inteira, né? Do modo geral, do que, por exemplo, se aqui não tivesse nada e tivesse só a espiga aqui, tá? Onde você não conseguiria segurar, tá? Você expor ela fica feia pra caramba. Então, nesse ponto, né, vale você adicionar então aqui um cabo, porque você está vendo também que é uma peça nova. O problema é se você fosse adicionar um cabo aqui para querer enganar as pessoas, dizer que esse cabo era de época, entendeu? Querer passar a perna em alguém. Mas geralmente não é isso que é feito, tá? E isso costuma ser um problema, porque igual eu falei, quando eu estava assistindo lá esse episódio do Trato Feito, o cara entregou uma espada com todas as suas peças originais e ele recebeu uma completamente nova, diferente, tá? Ele tinha uma guarda lá de época e a guarda que veio era outra. O cordão provavelmente deveria ter pelo menos 100, talvez um pouco mais de anos. Ele recebeu um outro, novinho, de outra cor inclusive. Tudo bem, às vezes a pele de arraia por dentro ali, o cabo provavelmente era o mesmo. Mas ele recebeu ela com outras peças, cara. E isso eu acho muito problemático. Por que você iria pegar uma guarda de época e, sei lá, jogar ela fora, deixar ela de lado para colocar uma nova numa espada antiga, entendeu? Assim, não faz sentido, cara, não faz sentido. Ah, só para ela ficar bonita, só para parecer nova, então compra uma nova, cara, compra uma réplica nova. Por que você vai estragar uma espada antiga colocando peças novas nela, tá? Seria a mesma coisa que, sei lá, se eu comprasse só uma lâmina ali do sabre 1796 e aí fosse e colocasse uma guarda nela de uma espada dos anos 20, ó, que nem essa aqui, entendeu? Cara, ou uma mais recente, não faz sentido, entendeu? Eu tô transformando essa espada em outra coisa, ela vira um Frankenstein. A mesma coisa acontece com a bainha, né? Ela, se eu não me engano, essa lá ainda tinha uma bainha e chega com a bainha toda nova e tal. Por que, cara, que você faria alguma coisa dessa? Sabe, assim, eu até penso que, por exemplo, se você comprar espada sem bainha, né? Como, por exemplo, um espadinho de corte, eu tenho alguns aqui, é muito fácil a bainha não existir mais, porque muitas vezes elas eram feitas de couro e aí se deteriorou com o tempo, então ela chega já sem a bainha. E eu acho válido se você quer fazer uma nova para ajudar a preservar a lâmina, para guardar, né, para ficar como guardada, mas não para passar como algo histórico. Então beleza, ela não tem bainha, você vai lá e manda fazer uma de couro, às vezes até com uma ponteirinha e tal, para que ela fique armazenada ali, né, legal, protegida. Agora, por que uma espada que tem a bainha, mesmo que esteja em más condições, você vai colocar uma outra, uma nova, entendeu? Para substituir e vender como um item, né, novo, mas é histórico ao mesmo tempo. E aí, por que eu acho que isso é um problema? Porque assim, tudo bem, você é japonês, você gosta de espadas japonesas, e se você quer fazer isso você quer fazer essa atrocidade com espadas japonesas, tudo bem, seu direito, vai lá e faz, entendeu? Se você gosta, acha que é bonito, faz parte da cultura, beleza. Agora, o problema que eu vejo nisso é porque as pessoas pegam principalmente gente ignorante, gente que não conhece, pegam esse conceito, tá, da japonesa de estar sempre brilhante, nova,
e querem aplicar isso às espadas antigas ocidentais, tá? E querem fazer o mesmo tratamento, deixar brilhando como se fosse novinha. Ah, cara, não faça isso, cara, por favor. Isso aqui no Brasil, por exemplo, foi um problema algumas décadas atrás. Eu não sei se nos anos 80, 90, teve uma época onde as pessoas então pegavam essas espadas antigas e mandavam cromar a lâmina, né, para em teoria proteger, porque ela não vai, né, enferrujar mais e deixar brilhando como se fosse nova. Só que isso na maioria das vezes vira nossa, cara, assim, uma atrocidade. E eu tenho uma ou outra que passou por esse processo. É claro que depois dessa cagada já feita, eu não vou mexer mais, né? Ela vai ficar como está. Mas, por exemplo, esse aqui é um caso, tá? Você vê, ela tá bonitona, super reflexiva, mas por quê? Alguém foi lá e algumas décadas atrás cromou, tá, uma espada dos anos 20, uma espada de 100 anos, cara, né? Não a guarda você percebe que ela tá bem preservada, mas a lâmina, né? Apesar de já ter alguns pontinhos aqui dela saindo, né? Dela ter se soltado assim com o tempo, falta de cuidado também, né? Mas você percebe que ela, né, é uma espada que foi cromada. Claro, ela tá bonitona, mas era muito melhor se ela estivesse num estado original. Ainda assim, cromar uma lâmina é muito menos agressivo, porque você não está tirando o material dela, do que você polir e ficar reduzindo o material da lâmina. Mas assim, não faça isso também, tá? Não crome as espadas. No máximo, uma limpeza leve para tirar ali ferrugem ativa. E se precisar de um cabo, você faz um cabo novo, tá? Mas não faça mais nada do que isso. E por isso que eu falei que é o problema, porque as pessoas veem esses vídeos de restauração, essas coisas de restauração de katana, e aí querem fazer restauração de espadas antigas, e eu já vi umas coisas grotescas na internet, a gente acha no YouTube. Cara, tem vídeo, por exemplo, se você procurar aí no YouTube, de restauração de uma espada P2, né, da época ali de Dom Pedro II, né, desse tipo de modelo aqui, ó. Cara, e é uma espada bonitona, com as suas marcas do tempo, com o cabo original. E o cara fez, assim, uma atrocidade, cara. Ele acabou com a lâmina, ele destruiu a espada. E se antes essa espada tinha um valor, hoje ela não vale mais nada, tá? Eu não pagaria absolutamente nada, eu nem pegaria pra mim por motivo nenhum. O cara, sabe, ele passou alguma coisa em cima da guarda, deixou uma cor de cobre horrível. Cara, poliu toda a lâmina para parecer nova, né? Deixou o brasão com a parte dourada, sabe, em duas cores diferentes, negócio, um bagulho de mau gosto, tá? E trocou o cabo original por um meio quadrado, cara, com um arame mal feito. Cara, um negócio assim que dá dó, cara. E eu que sou colecionador de espadas brasileiras, queria ter tido, sei lá, contato com ela para tirar disso, sabe? E o cara ainda que postou o vídeo, assim, se promovendo como se fosse um grande trabalho. Não, me contratem, olha aqui, ó, faço restaurações. Um cara que provavelmente não entende nada de espadas, muito menos de espadas brasileiras, de restauração, de nada, mas sei lá, às vezes ele é um cuteleiro, ou ele tem as ferramentas e tal, oferecendo o serviço. E o pior é que isso tem a possibilidade de enganar mais pessoas. Então pensa quantas espadas podem ter sido perdidas, estragadas, por dar na mão de gente desse tipo, entendeu? Isso é absurdo. Cara, eu fico indignado quando eu acho algum desses vídeos de restauração de espada brasileira, tá? Principalmente das brasileiras. Mas eu já vi, por exemplo, internacional, o cara falando, meu avô tinha uma espada dele de não sei, sei lá, do início do século, de não sei quando, eu vou restaurar ela. E aí vai lá o cara na máquina, na lixa, sabe, deixando ela para ela ficar brilhando, não sei o que, e um monte de comentário lá assim, né? Nossa, cara, você estragou a espada, você acabou com ela, tirou todo o valor, entendeu? Então, por favor, não restaurem as espadas, tá? Não façam restauração destrutiva. Se você quer, existe um guia dos museus, tá? Com algumas coisas dizendo o que seria bom você fazer, o que você não deve fazer absolutamente de jeito nenhum. Mas esse vídeo ele é um desabafo e também pode servir um pouco para isso, tá? Mande para as pessoas, não deixe as pessoas colocarem espadas antigas em mãos de cuteleiro, tá? Eu sei que tem alguns que são muito bons, eles entendem o que eles estão fazendo,
Mas, de modo geral, o cuteleiro, ele aprendeu a fazer faca, é isso que ele sabe. Só porque ele mexe com aquelas ferramentas, ele aprendeu a fazer faca, não quer dizer que ele entende de espada, não quer dizer que ele entende de espadas antigas, tá? E muito menos de restauração, tá? Então, assim, se você tem uma espada antiga aí, qualquer coisa, você tá pensando em vender, né? Porque às vezes tem gente que pensa assim, ah, vou restaurar para vender para ela valer mais. Não, só vende ela ou procura se informar, entendeu? Não dê na mão de uma dessas pessoas, tá? Por favor, é melhor... Tudo bem, existe gente aí no meio que vai saber o que fazer, mas é melhor prevenir do que remediar, tá? Então, de modo geral, não dê espadas antigas na mão de cuteleiros, tá? E peço para vocês, não estraguem mais espadas brasileiras, porque os japoneses estragam as deles. Então é isso, galera, o vídeo de hoje foi esse. Quero saber do seu comentário. Você já viu alguma coisa assim na internet? Você já se indignou também, que nem eu? O que você pensa, tá, nessa coisa aí da restauração do Oriente versus o Ocidente e tudo mais? Quero saber a sua opinião, então, tá? Escreva aí nos comentários, vamos... esse vídeo é para ser um desabafo e também para incitar o debate, tá? Para ver se a gente leva pessoas a refletirem acerca do tema. Não esqueça de se inscrever, curtir, essa coisa toda aí do sininho, você já sabe como fazer, tá? Não preciso ficar aqui mendigando o vídeo inteiro, tá? E a gente se vê então no próximo vídeo e falou!